Olá! O Estatuto da Igualdade Racial completou 10 anos no último dia 20 de julho. Obviamente, a gente tem que comemorar, afinal de contas, é um diploma legal importante, mas a gente também tem muitas notícias ruins nesses 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, e uma delas tem a ver com a pandemia de Covid-19. A letalidade entre os negros está mais alta do que entre os brancos, obviamente por conta das condições sociais da população negra, esse racismo estrutural que a gente vive no Brasil. E a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, vai conversar conosco sobre esse quadro. Deputada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Temos o que comemorar, mas temos o que lamentar também nesses 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, né? É verdade, é um prazer, quero agradecer pelo convite e dizer que o Estatuto realmente foi um avanço, especialmente por nós, da população negra, que somos a maioria do Brasil, diga-se de passagem, mas, é claro, nesse período de pandemia, as questões sociais, e especialmente, têm causado com que a pandemia atinja mais negros do que brancos, né? Geralmente, especialmente os que vivem em regiões de favelas, em regiões mais pobres, ficam mais perto, e aí, sem dúvida, né, a pandemia, a contaminação, ela é mais favorável. E aí esses números que nos entristecem, porque mais uma vez estamos em desvantagem, uma desvantagem social que infelizmente ainda impera. Avanços aconteceram, sim, eu creio que nós vamos ter oportunidade de falar nessa entrevista, mas a pandemia tem atingido especialmente nós negros. Agora, deputada, se o Estatuto tivesse plenamente em vigor, né, funcionando, se a gente tivesse conseguido avançar em passos largos na direção de uma maior igualdade racial, a senhora acredita que o quadro seria diferente hoje para todas as questões e também para a questão da pandemia? E pergunto, nesses 10 anos, já vimos necessidade de ajustes, correções, novos avanços no Estatuto? Ah, com certeza, com certeza. Um dos avanços foi o sistema de cotas, que foi muito discutido, na verdade, muitas pessoas discordaram, mas as cotas dão garantia realmente para a nossa população negra ter um espaço que, infelizmente, na maioria das vezes, são conquistados por pessoas brancas e que têm melhores condições financeiras. Então, por mais que muitos não concordam, que acham que aí, na verdade, é que está fazendo uma separação, mas nada disso. É a garantia de que nós precisamos avançar e, na verdade, um passo a mais que nós demos, que é a garantia, enfim, dessas cotas raciais que têm feito realmente a diferença. Mas é claro, apesar do Estatuto, são 10 anos, é uma década, nós ainda vivemos num país e no mundo propriamente dito, não digo só do Brasil, que a discriminação ela ainda acontece. Então, muitas coisas ainda precisam ser relatadas, nós precisamos ainda debater. Inclusive, tem um projeto de lei que ele circula, né, que ele já está em tramitação na Câmara Federal, que é o sistema de colocar um pouco do fundo, se não me falha a memória, mas é isso mesmo, 5% do fundo eleitoral de cota mesmo para as candidaturas negras. Eu penso que isso é muito bom, né? Na verdade, nós estamos na 56ª legislatura e Rondônia elegeu pela primeira vez uma deputada negra, que sou eu. Então, nós temos que avançar mais, né? É claro que muitos não se auto-intitulam. Nós somos, que se auto-intitularam negros na Câmara, apenas 17. E olha que nós temos muito mais negros na Câmara, sem dúvida. Mas na hora de preencher o cadastro, são poucos, né, que vão colocar lá negros, como nós, especialmente eu, assumi essa negritude e tenho o maior prazer da cor que eu tenho. A baixa
presença de negros no Congresso, que a senhora mencionou, é ao mesmo tempo parte da causa e das consequências desse nosso racismo estrutural. A senhora citou aí a possibilidade de reserva de parte do fundo eleitoral para as candidaturas negras, política que deu certo com a reserva de recursos para as candidaturas femininas. Prova disso é que tivemos um aumento de 50% na presença feminina no Congresso, apesar de também ainda ser muito baixa, muito subrepresentada. Que esforço todos nós, como sociedade, inclusive os brancos, podemos e devemos fazer para aumentar essa participação da negritude dentro do Congresso e se tornar parte da solução para esse racismo estrutural, deputado? Na verdade, é um trabalho que a gente tem que continuar, especialmente incentivando, mostrando de que todos nós, especialmente nós negros, podemos ocupar esses lugares de destaque, esses lugares de poder, porque eu sempre digo, inclusive, que quem sabe das nossas dores somos nós quem sentimos. Então, se nós não temos uma representatividade negra maior na Câmara, vai ficar difícil de fazer algumas defesas. Então, é esse incentivo, é colocar que todas essas pessoas que estão nessa disposição não tenham medo. E é claro, né, com esse propósito especialmente dessa ajuda, vamos dizer, que a Câmara pode aprovar nos próximos dias, fazer com que eles tenham esse embasamento, porque nós sabemos que a população negra, ela financeiramente está em desvantagem da maioria da população branca do Brasil. Perfeito. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a deputada Silvia Cristina, do PDT de Rondônia, que parou sua viagem de 400 quilômetros entre a capital e Ji-Paraná para poder conversar conosco sobre esse tema da maior importância, que a gente consiga, ao longo dos próximos 10 anos, implementar de forma definitiva e aprimorar o Estatuto da Igualdade Racial, que, repito, completou 10 anos no último dia 20 de julho. Um abraço e boa viagem, deputada. Um abraço para você, muito obrigada, e para o sempre que precisar. Você é um querido, um forte abraço. Mesmo obrigado, que de longe, mas quando tiver oportunidade a gente abraça, tá bom? Com certeza. E obrigado a você também que nos acompanhou aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara e pelas redes sociais da Câmara dos Deputados. Até uma próxima edição do Palavra Aberta.